Oi, meus irmãos, satisfação estarmos juntos mais uma vez no mês de maio. E mês de maio, mês da família. E esse mês não vai ser diferente, não é por conta da pandemia que a gente não vai comemorar e fazer alusão à primeira instituição dada por Deus no planeta Terra, chamada família, e que você faz parte de uma. E o tema da família desse ano é: Jesus transforma a minha família. E nós temos também uma divisa que se encontra em João 10:10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, que você nesse mês de maio não deixe de interceder por sua família, não deixe de colocar sua família diante do Senhor, orar. E, inclusive, dito isso, a gente também está em campanha de oração. Temos 31 dias de oração pela família. Então, no seu momento de oração, que você tem separado já no relógio de oração da igreja, também ore por sua família e pelos motivos que a gente está colocando lá diariamente nos grupos da igreja. Tá bom? Seja feliz, que Deus abençoe você e sua família e faça conforme João 10:10. Viva plenamente com Cristo, aquilo que Ele te propôs quando Ele decidiu morrer na cruz do Calvário por você. Amém? Que Deus te abençoe. Meus amados, uma boa noite para todos. É bom estarmos juntos mais uma vez para poder estar louvando ao nosso Deus. E eu quero te convidar nessa noite de quinta-feira a estarmos juntos cultuando ao nosso Deus via internet. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar, no carro, ou até mesmo no trabalho, você pode cultuar junto com a gente, tá? Eu quero te convidar nesse momento. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigado, Senhor, tu és fiel. Aleluia, aleluia, amém. Olá, meus irmãos, queridos da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, que alegria estarmos aqui mais uma vez juntos para podermos meditar na palavra do Senhor. Eu acredito que estamos muito próximos de retomarmos as nossas celebrações coletivas com o fim desta quarentena e estamos orando, pedindo a Deus que nos ajude a vivermos livres dessa crise causada pela pandemia e seguimos perseverando em oração, acreditando que Deus permanece no controle de tudo e que muito em breve tudo isso terá uma solução, estará finalizado e nós poderemos seguir juntos com os nossos cultos coletivos e nos confraternizando como igreja de forma pessoal, como nós sempre fizemos e como nós de fato gostamos de fazer. Muito bem, nós vamos pensar um pouco hoje sobre família, à luz do que Gálatas capítulo 5 tem a nos dizer. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas 5, e nós vamos juntos fazer a leitura dos versos 16 até o 26. Vamos fazer a leitura juntos? Sim, eu aqui, você aí. Você vai pegar sua Bíblia e você vai acompanhar junto comigo a leitura do texto, tá certo? Então é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos. Vai lá, pega a sua Bíblia aí, eu vou te dar aí 5 segundos para você estender a mão aí, levantar rapidinho, vai lá, pega a sua Bíblia, que eu estou esperando. E nós vamos prosseguir, ok? Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 até o 26. Nós vamos pensar como esse texto influencia a nossa vida familiar. Como esse texto nos ensina acerca da importância da convivência no seio familiar, dentro da estrutura que nós temos
de casa, de família, de pai, mãe, filhos e demais pessoas que convivem juntos dentro de uma mesma casa. Tá certo? Muito bem, diz o texto: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos a Deus em oração? Pai, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença, e pela leitura da Tua palavra que acabamos de fazer, pedimos que o Senhor nos abençoe, de modo que tenhamos a nossa vida transformada pelo Seu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nós temos o Paulo, apóstolo de Cristo, escrevendo aos Gálatas, apresentando instruções diretamente relacionadas à vida pelo Espírito. E quando nós entendemos isso, vemos o que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas e procuramos aplicar a nossa vida, nós vamos entender a necessidade urgente que temos de nos adequar cada vez mais ao padrão de vida do Evangelho, que é um padrão completamente diferente de tudo que se vê por aí, porque é pautado por princípios que comumente não é ensinado. Você não vê a televisão te ensinando sobre amor e fidelidade, paz e mansidão. É exatamente ao contrário. Você vê a grande mídia divulgando, difundindo e fomentando notícias relacionadas à violência. Você vê grande parte dos programas tratando assuntos que são tidos como pecados, mas para eles normais, e nós vemos que o padrão de comportamento do mundo é absolutamente alheio ao que o Evangelho nos desafia a viver. Então, o ódio, a raiva, que não deve ser vivido pelo cristão, é ensinado nas novelas televisivas. As traições que são tidas como comuns nos relacionamentos, que a grande mídia divulga por meio dos seus programas de televisão, como algo aceitável, normal, comum. Nós temos a Bíblia, palavra santa de Deus, apontando para outra direção, que é o caminho da fidelidade. Nós temos tantas coisas que são divulgadas e difundidas hoje como absolutamente normais, mas que vai na contramão dos princípios cristãos. E eu quero pensar com você que tudo que a Bíblia nos orienta, tudo que a Bíblia nos desafia a fazer e a viver, é bom para nós. E tudo aquilo que ela diz que é errado, ou que ela diz que é pecado, são coisas que nos prejudicam ao extremo. Porque quando nós observamos o que Paulo destaca aqui como sendo obras da carne, nós vamos ver que tudo isso que ele está dizendo aqui são coisas ou ações, práticas absolutamente prejudiciais para a vida humana. Mas é o que o homem vive pela sua natureza.
é o que o homem natural deseja viver. O homem é naturalmente egoísta. O homem é naturalmente ciumento, irado, transtornado. O homem é naturalmente imoral, impuro, idólatra, pecador por natureza. Mas, como eu disse no começo, o texto nos trata sobre o desafio de se viver pelo Espírito. E como eu disse, como nós podemos entender isso aplicando a nossa família, a nossa vida familiar? A nossa vida familiar. Muito bem. Quando olhamos para esse texto, nós identificamos o porquê de muitos problemas vividos dentro da família. E aqui eu quero chamar sua atenção para isso, para nós entendermos o que a Bíblia nos diz. Quando no verso 16, o texto começa dizendo que nós devemos viver pelo Espírito, nós precisamos entender o que é isso. Precisamos entender o que é isso. Verso 16, vivam pelo Espírito. Mas o que é viver pelo Espírito? Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, viver pelo Espírito de Deus é viver uma vida inteiramente pautada pelos princípios e padrões do Evangelho. Viver pelo Espírito é viver uma vida de obediência a Cristo. É fazer aquilo que Ele deseja que façamos. Viver pelo Espírito é viver uma vida onde se rejeita tudo aquilo que é carnal, que é prejudicial, que é pecaminoso, para viver aquilo que Deus trata como bom, aceitável, aquilo que nós devemos de fato fazer. Isso é viver pelo Espírito, é andar com Deus, é andar praticando as coisas que o Senhor deseja que façamos. Cuidar do próximo, amar o próximo, perseguir a paz, a fidelidade. Isso, e dentre outros tantos exemplos, são coisas que nós devemos fazer e que vão configurar a nossa caminhada com Deus. Tá certo? Então isso é viver pelo Espírito, isso é andar pelo Espírito. E diz o texto ainda, no verso 16, que nós devemos andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. E o que são desejos da carne, na linguagem que a Bíblia utiliza? É tudo aquilo que nós fazemos naturalmente pela nossa própria natureza e que tanto nos aprisiona e nos prejudica. Aqui no próprio texto que lemos, Paulo elenca o que ele chama de obras da carne, está no verso 19. Tudo que não presta, tudo que a natureza humana faz de forma até mesmo voluntária, consciente, porque sabe o que está fazendo, mas que não é bom. Tudo aquilo que é intrínseco à natureza humana, porque todas essas obras carnais é intrínseco à natureza humana, está arraigado na natureza do homem. E para que se deixe de praticar essas coisas, só vivendo pelo Espírito, ou seja, só entregando a vida a Jesus e pedindo a Ele o milagre da transformação. Porque quando o Espírito de Deus passa a habitar na sua vida, todas essas obras da carne, elas deixam de ser praticadas, porque o Espírito que passa a habitar em você vai produzir qualidades, frutos, que são absolutamente diferentes destes. Certo? E nós estamos falando de família. Vamos voltar aqui, porque isso está diretamente relacionado à questão familiar e como isso implica na convivência. Por quê? Como nós tratamos a nossa família dentro de casa? Cuidando dos nossos e nos relacionando com eles
mediante uma vida pelo Espírito ou mediante uma vida pela carne? Compreendem? Eu estou aqui discorrendo sobre a vida pelo Espírito e a vida pela carne, para que possamos agora entender, olhando para dentro de nós mesmos, como nós temos cuidado da nossa família. Como você tem se relacionado com os seus? Como tem sido o seu trato com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou com seus avós, ou com seus tios, ou com quaisquer outras pessoas da sua convivência familiar? Porque se vivermos pela carne, nós temos um problema. Nós temos um problema. Se vivemos pela carne, nós estamos diante de, talvez, um indicativo muito sério de que a pessoa precisa se converter ao Evangelho, o que ainda pode não ter acontecido. Porque a vida pelo Espírito daquela pessoa que tem a consciência da transformação que Cristo promoveu na sua vida é diferente. Quando você conjuga o texto bíblico ao seu modo de vida, e você passa a identificar o tipo de comportamento que você tem, e se este comportamento está diretamente ligado ao padrão do Evangelho, vai indicar que você é uma pessoa que, de fato, busca e persevera na caminhada com o Senhor. Mas a grande pergunta que eu tenho para te fazer agora, nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, a depender da hora que você está assistindo esta mensagem, qual tem sido o seu comportamento dentro da sua casa com a sua família? O que tem pautado o seu comportamento? São as atitudes que nós lemos aqui na Bíblia como carnais? Ou é o Espírito de Deus que tem cuidado da sua vida no que tange aos relacionamentos que você desenvolve dentro da sua casa? Isso é uma reflexão importante que nós temos que fazer. Isso é uma reflexão importante. Eu quero pensar com vocês o que nos diz ainda o verso 21, na parte final. Porque isso é tão sério, meus irmãos, que está diretamente relacionado à nossa eternidade. Aquilo que nós fazemos reflete muito quem nós somos. Se você é uma pessoa que vive irada, se você é uma pessoa que pratica imoralidades, impurezas das mais diversas, libertinagem, idolatria, ódio, discórdias, se você é uma pessoa que promove tudo isso, você precisa de transformação, e essa transformação vem pelo Evangelho. E a Bíblia nos diz, aqui no 21, parte final, no verso 21 do capítulo 5 de Gálatas, nós temos aqui uma sentença muito severa, e também importante. Quem pratica tais coisas, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Compreende? A sentença é clara, expressa. Só tem parte no reino de Deus quem vive pelo Espírito. Como você tem vivido? É o que nós temos que pensar, é o que você tem que pensar, é o que eu tenho que pensar. Como tem sido a minha vida. E a partir daí, providenciar as mudanças necessárias que precisam acontecer. E eu digo providenciar por quê? Porque nós temos que correr para Cristo e pedir a Ele socorro se nós identificamos que temos praticado estas obras da carne dentro da nossa casa. A gente tem que correr para Cristo e pedir a Ele: Senhor, me socorre, salva a minha vida, salva a minha família, estabelece a paz dentro da minha casa, porque nós só vivemos em guerra, porque nós só vivemos em contenda, nós vivemos um conflito
todos os dias, todo dia é um conflito diferente, meu irmão, se o seu contexto de vida é esse, tem alguma coisa errada. Porque a vida que Cristo nos chama para viver não é assim. A vida que Cristo nos chama para viver é uma vida de paz, é uma vida de amor, é uma vida de alegria. E isso é possível viver dentro de casa, no contexto com a nossa família. A sua casa tem que ser o melhor lugar onde você pode estar. Se não é, você precisa urgente do milagre, da transformação que vem de Deus para dentro da sua casa. Talvez você viva dilemas tão intensos ou discussões tão calorosas que você acha que seja impossível construir um ambiente de paz e harmonia dentro de casa. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, quando nós andamos com Deus, esta harmonia tão desejada, ela é possível. E de fato, é uma ação milagrosa do Senhor, porque vemos que tudo isso que Deus está nos desafiando aqui a viver é promovida por meio de uma transformação de vida do próprio Deus na nossa vida. Porque veja, meus irmãos, naturalmente nós não amamos, naturalmente nós não somos bons, naturalmente nós não temos alegria, paciência. Meus irmãos, paciência. Nós vivemos num mundo de pessoas inquietas, impacientes, que não tem calma, não tem paciência para nada. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora. Um pouco de paciência às vezes faz bem. Evita muitos problemas, simplesmente porque você esperou mais 3 minutos. E a Bíblia nos diz que podemos viver isso por meio de uma transformação, por meio de um milagre de Deus. Porque, como homem natural, como pessoas naturais que somos, desde o nosso nascimento, longe do Evangelho, sem Cristo, nós somos egoístas. Ou você vai dizer que não? Somos egoístas. A gente só quer saber do nosso lado primeiro, depois a gente vê dos outros, se der. Primeiro eu. A natureza humana é assim. A natureza humana tem o ódio e a raiva quando é afrontada, quando a pessoa é afrontada. A natureza humana tem o ódio e a raiva como reação natural. Ou você vai dizer para mim que não? A natureza humana tem o ciúme, tem as discussões, tem as dissensões como reação natural a qualquer coisa que se lhe oponha. Ou você vai dizer para mim que não? Então, viver uma vida com base no amor, amar as pessoas, dar valor a elas, cooperar, ajudar, estender a mão, viver uma vida com base no amor, viver uma vida com base na alegria, na paz, na bondade, isso não é natural do homem, isso é natural de Deus. E Deus, pela sua grande misericórdia, pela sua bondade infinita, planta isso na vida daqueles que se colocam diante da sua presença e buscam essa transformação. Então você vai dizer para mim, qual é o tipo de ambiente familiar que você quer estar inserido daqui para frente? Qual é o tipo de vida com a sua família que você quer viver? Você pode continuar vivendo o ambiente que está, se porventura for um ambiente de guerras. Mas você tem hoje, pelo poder do Evangelho, a possibilidade de mudar isso. De transformar a vida da sua família para uma vida completamente diferente. Mas pastor, como eu posso fazer isso? Você pode me perguntar.
E eu vou dizer para você, você vai viver pelo Espírito. Você vai viver pelo Espírito, você vai colocar a sua vida na presença de Deus e se entregar a Ele integralmente. Você vai pegar a sua família e você vai colocar aos pés de Cristo, você vai orar junto com ela, e você vai orar por ela. E você vai pedir a Deus que transforme a sua casa. E você vai orar pedindo ao Senhor que promova a paz que não existe, a alegria que não tem, o amor que sumiu há muito tempo, se é que algum dia existiu. E você vai clamar a Deus que estabeleça isso dentro da sua família. E você, com fé, pedindo isso ao Senhor, vai viver os milagres das transformações que Deus vai promover. Porque Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel, meus irmãos, e Ele cumpre a sua palavra. Então, dentro de casa, nós temos que ter esse cuidado de identificar qual é o tipo de vida que estamos vivendo, pela carne ou pelo Espírito. Como tem sido a nossa postura? Nós temos que parar de ficar criando problemas dentro de casa, problemas que não levam a nada, a lugar nenhum. Muitas vezes discussões tolas que são causadas por questões insignificantes. E nós gastamos tempo, energia, força em promover briga ao invés de promover amor. Temos que ter cuidado com isso. Olha o verso 26, o que nos diz. Estamos em Gálatas 5, certo? Verso 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, quando nós aplicamos isso à nossa família, olha como faz sentido. Olha como faz sentido. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Quantas provocações existem dentro das famílias? Um provocando o outro, um querendo brigar com o outro. Isso pode ser diferente. Quando você identifica isso, quando você enxerga que a sua casa, ao invés de um lugar de amor, é um campo de batalha, você precisa urgentemente tomar decisões. Ou simplesmente manter as coisas como estão, caso estejam bem ruins. Você faz a sua escolha. O que eu quero te dizer agora é que Deus tem uma proposta muito melhor para você. Então, se a sua vida está com a sua família em paz, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Agora, se você identifica que existem várias questões que precisam mudar, você precisa tomar decisões e olhar para Cristo e pedir o socorro dele, porque o socorro de Cristo é real. É real. Tá? Então, se vivemos pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito. Nós não podemos dizer que somos cristãos, não podemos dizer que somos de Deus e não andar com Deus. Estamos perdendo tempo. Então, como diz o texto, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, pratiquemos a vida pelo Espírito. Tá certo? E nós vamos assim viver diante de grandes experiências extraordinárias que só por Deus é possível. Para a gente finalizar, tá? Eu quero pensar com vocês como que o nosso modo de vida deve refletir Cristo. Como o nosso modo de vida deve refletir Cristo? Como isso é importante? Nosso modo de vida deve
refletir o padrão do Evangelho. O nosso modo de vida deve ser referência para as outras pessoas. As pessoas têm que olhar para você e identificar alguém diferente. Aquela pessoa é diferente. Ela não responde atravessado ninguém. É uma pessoa que é paciente, tem sabedoria, sabe conversar. Como isso muda a nossa vida? E tudo isso pode ser possível quando nós olhamos para o texto de Gálatas 5 e pedimos a Deus que plante em nós esses frutos do Espírito. Você precisa ser uma referência de cristão. E se você não é um cristão ainda, você precisa entregar a sua vida para Cristo, para que Ele promova os milagres de transformação que lhe são tão necessários. Tá certo? Nós temos o dever de fazer do nosso ambiente familiar o melhor lugar em que possamos estar. Melhor lugar em que possamos estar. Pela graça de Deus, eu vivo numa casa feliz. Quando estou na rua trabalhando, o maior desejo que eu tenho é de chegar em casa para encontrar a minha mulher. Porque nós vivemos em paz. Porque nós vivemos em amor. Porque nós vivemos em harmonia. Mas não porque somos bons, mas porque nós clamamos ao Senhor que nos ajude a viver assim. E Deus promove os milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e por isso podemos viver pelo Espírito. Então cuide da sua família. Provocações e inveja só destroem a convivência familiar. Cuidado com isso. Rejeite essas coisas e viva pelo Espírito. Ande pelo Espírito, ande com Deus, e você vai ver como isso vai refletir dentro da sua casa, como o seu ambiente familiar vai se tornar melhor e como você e a sua família vão ser grandes referências para a vida de outros, porque é isso que Deus faz com quem se propõe a andar com Ele, transforma para melhor. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, em nome de Jesus.